Olá, o Papo de Meia está no ar. Hoje estou aqui fazendo uma pequena homenagem à nossa rainha Xuxa, que completou na segunda-feira 60 anos. Quem nunca foi o baixinho da nossa rainha, né? Então, estou aqui. Daqui a pouco eu vou estar com uma conexão com o João Aureliano e dois convidados para lá especiais. Hoje a conexão é com Alagoas. Vamos falar com Salete Bernardo, que é da Dago Produções. E em seguida vamos falar com Anderson Costa, psicólogo. Então fica junto, compartilha com os amigos, com os inimigos, que o Papo de Meia está no ar. Vem! Compartilha com todo mundo. Daqui a pouco, João Aureliano entre nós. Oi, vida, bem-vindo. Karen, bem-vindo. Boa noite. Ajuda aí, galera. Vamos compartilhar com todo mundo. Para quem está entrando agora, hoje eu fiz uma pequena homenagem à nossa rainha Xuxa, 60 anos, com um corpinho de 30. Salve a rainha! Divinas Preta, beijo! Silvia, bem-vinda! Adoro suas lives aos domingos. Não é quem nunca sonhou em ser Paquita, né? Eu queria estar no navio, mas não pude, então estamos por aqui. Esse é o Papo de Meia. Beijos, meu amor, Divinas Pretas. Márcio Reis, bem-vindo. Deus João Aureliano. Hoje vamos receber dois convidados para lá de especiais. Salete Bernardo, da Dago Produções, vai falar, além de ser produtora, é ativista, é mulher preta, é empreendedora, então fica ligadinho. E vamos falar também com o Anderson Costa, que é psicólogo. Vamos falar bastante sobre esse momento que estamos vivendo também, um bate-papo bem legal. Realmente, Maiara, estava muito caro. Maiana, desculpa. O Ziuó, bem-vindo. Thaísa, bem-vinda. Compartilha, gente, vamos. A Sal Poderosa, daqui a pouco ela está aqui com a gente, contando todas as novidades. Deixa eu ver se o João Aureliano está por aqui entre nós. Vamos compartilhar, viu, gente? Manda aviãozinho pra todo mundo aí. Djavan, bem-vindo! Está por aí. Ah, que bom, a Sal é maravilhosa, tem uma energia fantástica. Benilson, bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite, meus amores. Aliás, meu amor e meus amores, né? Como estão? Como Eu vão? amei esse look. Vivaldo, bem-vindo. Básica, de uma Eu quarta-feira me de na posta. Rainha Xuxa, e esse é uma coisa meio cabaré, meio anos 60. É, É homenagem à novela também. nova, né? Bom, é aquela vibe Xuxa 60, né? Então, assim, já tô nos 60.
Arrasou muito. Cristiano, bem-vindo. Gente, ó, boa noite a todos, tá bom? Todas Boa e noite. todos. Adorei seu visual, André. Você está linda, maravilhosa. Pronta para entrar, né? Aliás, para entrar não, agora é para sair do navio da Xuxa, porque já passou pelos portos, já, né, encerrou a festa Já deu dela. aqui um tempo. Charlene, bem-vinda, amor. Já... Ó, quem participou do navio da Xuxa foi Babado, tá bom? Lacração e foi Mara e fechação. Então, não vamos nem falar, foi uma experiência única. Verdade. Vamos fazer o navio Papo de Meia alto mar? Vamos. Aí eu pensei em uma jangadinha, a gente pegar ali, rasgando as 7 ilhas, que não tem 7, né, gente? A gente vai no catamarã, Papo de Meia, no catamarã, Até hoje eu não tenho quantas ilhas tem. É o que tem para hoje. Bom, gente, mas aproveitando o que tem para hoje. Estou usando, viu? O mimo aqui da Free. Frio Pride. Olha o eu. Esse é para você, viu? Ó, gente, eu vou amar uma sereia. Eu, assim, só tenho a agradecer a todos vocês. Principalmente porque o Papo de Meia, como o André já está observando, em Alagoas está tendo uma grande visibilidade, né, ao ponto de estar pau a pau a gente aqui em São Paulo. Agradeço também o público de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, de Paraná. E os telefones não param de tocar, né? Então, assim, para o pessoal... Gente, vou ter que atender ao vivo. Alô? Tudo bom? Quem sabe faz ao vivo. Boa noite. Eu estou aqui fazendo uma live ao vivo. Estou ótimo. Dá um oi. Então, a gente fala depois. É os fãs, gente. Claro. É só os contadinhos na hora dessa. Amor, eu ligo para você. Beijos. Um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você. Beijos. Beijo, tchau. Tá bom, viu? Tchau. Eu estou passada. Amor, não para. Bom, gente. Mas isso é uma para vocês verem. Bom, mas isso é bom porque mostra que ao vivo tudo pode acontecer. Não é isso? Viu? Eu posso ter, não estou chamando aqui. Uma conspiração, né? Bom, falta 1 minuto. Vamos às observações de hoje. Em 1 minuto, um giro em 1 minuto. Né? O Papo de Meia começa mais uma vez no dia 29 de março, com, claro, 2 convidados, como o André acabou de falar no início da live, mas também vamos destacar a data que hoje celebra-se importantes momentos. Hoje celebra-se o dia do aniversário de Salvador. Fundada em 1549 por Tomé de Souza. Cidade completa 474 anos em 2023. Muito axé para todos os sapelapolitanos. Olha, gostou? Ou os baianos, né? Então, lembrando que ela foi a primeira cidade brasileira e também a primeira capital do país. Então, vale destacar isso. Isso se chama, gente, história. Como muita gente ainda estão infiltrando e plantando a semente de não valorizar a história, mas a história tem que ser valorizada, respeitada. Nossa ancestralidade tem que ser valorizada e respeitada. Também amanhã, um dado importante, amanhã, dia 30, é o Dia Internacional da Juventude. Então, viva nós que somos eternamente jovens. Que bom, parabéns para nós todos, jovens, para os jovens, né? Para a geração Z. Eu sou a geração do ABC completo, meu amor. Comigo não tem disso, não. Uma coisa muito importante também hoje, vale lembrar, exatamente dia 29 de março de 1952, nasceu José Luiz Souza Lima. Quem é? Quem é? A Vera Verão. O nosso Jorge Lafon, a eterna Vera Verão. Aniversário dele. O Google fez uma linda homenagem hoje. E dia 31 de março, também dia muito importante, como a gente não vai estar com live, mas é importante a gente destacar, já vai estar preparando as postagens também, para fazer toda essa celebração, né, de luta para garantir a proteção
da população transexual e travesti, porque é o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Então, vale a pena destacar isso. Vale a pena. Muitas pessoas perguntam, João, finalmente, você se vê como? Gente, eu não me encaixo nem no masculino, nem no feminino, e nem em caixinha nenhuma. Eu sou uma pessoa fluida, eu deixo fluir, então é assim que eu sou. Eu sou na bagaceira. Pronto, é essa aí, tá bom? Na nova nomenclatura, que a coisa evolui, a ciência também, os estudos, então eu sou uma pessoa não binária, ok? Então vamos lá? A gente vai começar com a nossa primeira convidada, porque já é 22 horas e 2 minutos. Se ela já estiver por aí, a gente já convida. Se você estiver por aí, dá um oi. Maravilhosa. Assim, hoje eu nasci assim. Enquanto a Sal está por aí, eu já vou dando as notícias, tá bom? O prazo de inscrição para o processo seletivo do evento chamado Renda-se Alagoas continua em aberto até o dia 7 de abril. Então, vocês que têm o talento de corte e costura, vocês que têm o dom, vocês também que têm o profissionalismo como estudantes, né, de moda, pode se inscrever até o dia 7 de setembro. A gente está postando no nosso Insta. Sempre estamos repostando e postando sobre o Renda-se, que é o maior evento de moda do estado de Alagoas. Eu acho também é um dos maiores eventos de moda norte e nordeste, tá joia? É impressionante. Um oferecimento de parceria cultural do Magazine Luiza. Hashtag publicidade, vale a pena. Vem aí também o Dia Mundial da Criatividade, que vai acontecer no dia 20, 21 e 22 de abril. E, claro, o Papo de Mesa também estará presente nesse evento. Então, aguardem, porque vamos ter live, vamos ter muitas postagens, muitas divulgações. O evento vai ser um evento de porte mundial. Vários países estão participando. Então, não podia ficar de fora o Brasil e nem tampouco Alagoas. Agradecemos o Boroni, né, Gustavo, pela grande... o grande trabalho, a grande educação, né, que ele está realizando nesse evento. Bom, enquanto isso, vá procurando a sala aí, viu? Informações aqui tem. Pode ir, temos que destacar também que a Doritos, juntamente com o coletivo Todes e com a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, está realizando, né, uma iniciativa muito importante, que ela vai trabalhar através de cadastro e vai proporcionar, né, retificações dos nomes das pessoas trans. São 700 pessoas que ela vai selecionar no país inteiro para ela própria assumir esse compromisso de realizar essa retificação dos nomes. A gente vai soltar, quem acompanha a gente no Instagram, vamos soltar o local da inscrição e tudo. É uma ação social da Doritos Salgadinho, né? Então, juntamente com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e também da Todes. Ok? Bacana, de nomes de pessoas trans e travestis. Tudo, gente, são movimentos voltados para o dia 31 de março já, o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Então, é muito importante, eu acho que vale muito a pena participarem. Sal, você está por aí, Sal? A Sal que a gente chama é Salete Bernardes, né? Bom, enquanto isso, na sala de justiça, o pessoal está aguardando, viu, Salete? Não digo nada. Não digo nada. Gente, então, a Salete, ela é professora, tá, joia? Também tem isso. Eu tenho que ver. E para vocês poderem perceber, aqui está tendo pequenos temporais. Chove, né? Para. Tá meio chove. Por exemplo, onde eu moro, já alagou a rua toda. Olha que foi chuvinha de meia hora. Mas aí vem a questão de saneamento público, né? Essa parte dos poderes públicos que não dão assistência no período de estiagem. Então, quando vem a chuva, causa esse caos. Não só na minha rua, mas na cidade inteira. Então, possivelmente, se a Salete estiver presa no trânsito, se ela estiver em algum lugar, ela só dê sinal.
Um sino, faz igual a música, né? Sinais. Tem sinais? Oh, eu tenho que falar para vocês também dicas de 2 livros. São livros, quando eu faço essas dicas, gente, não é para ler, né? Mas para vocês no futuro ter na estante, para no futuro vocês não lerem de imediato, mas um livro que vocês vão lendo, degustando ele lentamente. Então, O Nascimento da Biopolítica, de Michel Foucault, vale muito, tem que ler com bastante paciência, bastante mesmo, porque é um livro que requer reflexão, requer releitura, então anotações, né, para fazer fechamento, então vale a pena a gente ler. Muito importante. Tem um projeto também que está acontecendo dessa questão da gente não achar que o Brasil está melhor. A gente tem que continuar na nossa luta, sim. Porque do mesmo jeito que a coisa está acontecendo, quando eu digo a coisa do governo passado, eles também estão se articulando e também realizando aulas, cursos, palestras, para fortalecer o que eles dizem que chamar a direita, né? Mas não é a minha direita, é para fortalecer o fascismo. Sim. Então, assim, a gente tem que se articular também, porque a gente não pode jamais esquecer que a melhor coisa que um país pode ter e que um povo pode exercer é a sua democracia. Então, democracia é tudo. A dica de cinema, falou, imperdível, A Baleia, imperdível. Esse livro, esse filme, quem não assistiu a dica de filme, vamos repetir, esse filme, A Baleia, já aconteceu, eu estava lendo sobre ele, pessoas que tiveram depressão depois que assistiram. Porque o filme é tão forte, mas tão forte, que você tem que ter a consciência bom, e aí? Como é que eu faço para sair dessa? É como o próprio filme expõe, né? É uma situação... Tem que assistir, gente. Só assistindo para a gente poder debater o filme. Mas, enquanto isso, também temos um documentário muito bom para vocês assistirem. Quando ousamos existir. Quando ousamos existir. Esse filme é maravilhoso. São de dois ativistas militantes, que é o Cláudio Nascimento e o Márcio Caetano. São do Rio de Janeiro. Eu consegui, fazendo contato com o Sesc de São Paulo, um link, a disponibilidade dele no YouTube. Ele não está disponível, porque ele só está passando em festivais. Mas a menina mandou um contato, mandou um link direto para o Papo de Meia. E a gente disponibilizou, ainda está disponível no YouTube. Então, assim, quem puder assista, a gente já soltou nos stories, não foi, André? A gente está nos destaques, lá na caixinha onde tem dicas. Só é clicar lá que vê o link do filme. É um documentário recente, encerrado ano passado, já está concorrendo e se apresentando nos festivais de cinema. Possivelmente, eu não posso dizer spoiler, mas possivelmente eu acredito que estamos trabalhando para participar de um festival, um fórum da diversidade que vai ter aqui em Alagoas. Aguardem. Então, assim, vai ter também cinema, vai ter também apresentações artísticas e também debates. Então, assim, se prepare. Obrigado, é o Messias, né? O grupo gay de Marcel. O Messias acabou de soltar que vai ter a marcha, novamente, né? A marcha da diversidade. Ótimo, não estava ainda. Já tem data? Já tem data. Eu acabei de repostar nos stories vai ser dia 28 de maio. 12ª marcha LGBTQIA+, Maceió. Ok. A gente vai passar o calendário de todas as paradas LGBT, tá bom? Já estamos recebendo, porque tem algumas as paradas LGBT que vai estar muito entre junho e segundo semestre. Os dias e horários do Papo de Meia. Pode falar. Todas as quartas, a partir das 10 horas. E quem não puder acompanhar, a gente salva e joga no nosso canal. Sigam o nosso canal lá no YouTube, Papo de Meia. E muita coisa mais pra frente vai acontecer no nosso canal lá no YouTube, né, João? Aguarde cenas. Aguarde também novidades que vem aí. São 22h11. Eu já sei que o Anderson, nosso segundo convidado, está no ar. Então a gente só vai fazer uma pequena troca. Vamos chamar o Anderson. Vamos lá. Já tá aí? Anderson, se você estiver aí, dá um oi pra gente.
E a gente já... Porque assim, eu também tenho umas fui. dicas, tá bom, gente? Eu tenho dicas porque assim, tem que dar um beijo, um abraço no Djavan, que sexta-feira estará aqui. Aqui, que eu digo não é aqui em casa não, viu? Quem quiser era eu. Eu ia fazer um oceano aqui. E aí que ele ia ver onde é que ia ter água. Eu ia fazer nada de si. A gente já é logo no imediato. Nem Ia ver talvez. o sol, ia ver o céu azulzinho. É. Então, assim, vai ter um mega show. A abertura da turnê mundial de Djavan vai ser na cidade natal dele, Maceió, Alagoas. É uma mega estrutura. É uma mega estrutura. Os portões vão estar abertos exatamente às 20 horas da noite. Então, assim, espero que o céu nos ajude, esteja, né, assim, a chuva dê uma pausa para ele fazer um mega espetáculo. E vai ser uma turnê mesmo mundial. Bora pro show? Bora! Bora que eu quero realmente Djavanear por aí. Bom, e também Mandei o já convite tenho que aqui para o parabenizar o Anderson. trabalho artístico da Wilma Araújo. Wilma Araújo é uma cantora de potencial nacional. Já abriu shows como Maria Bethânia, Zeca Pagodinho. Ela tem um repertório e uma banda belíssima. O clipe dela não é um clipe, aqui dali é uma valorização às culturas regionais nordestinas. Então Uma é muito poesia, bonito. né? É uma poesia. Uma poesia. Então vale muito a pena Parabéns. também, tá já? Eu O Araújo vai ter todo um do show em Chico. maio. Um show não, um espetáculo. Né? Porque nada de palco, vai ser teatro mesmo. É coisa de... Vamos lá. Que coisa Enquanto bacana. isso, na sala de justiça, vamos ver se o Anderson Costa está por aí. Já mandei convite. Deixa eu só, Anderson, só para você entender, como a Salete mandou uma mensagem aqui dizendo que ela está com algum problema no trânsito, então assim, então a gente tem que, só para não, bom, como diz o ditado, né? Mudanças e estratégias vale para tudo e até para ao vivo, ok? Com certeza. Quando ele aceitar a dica, eu tenho mais informações. Enquanto isso, vamos para informações. Eu sou rico na informação. Gente, essa informação vale muito a pena. O Papo de Meia, ele nasceu também com viés de trabalhar. O Papo de Meia Idade. E, coincidentemente, a gente já fez contato com alguns profissionais de Pernambuco, onde tem alguns grupos de estudo, de encontros, de pesquisa e de debate. Oi, Anderson. Tudo Oi, bom? Anderson. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Bom, eu só vou terminar minha fala para falar contigo, viu, Anderson? Rapidinho. Então, a gente, nesse meio de discurso sobre papo de meia idade, o que é isso? A gente vai agregar e alinhar papos presenciais com pessoas LGBT com idade de 50 anos acima. E, coincidentemente, a gente entrou em contato com o Dr. Milton Krenide, do Hospital Albert Einstein de São Paulo. E ele tem uma mega tese de doutorado. Essa mega tese de doutorado dele foi, essa semana, matéria em tudo que foi site, incluindo o UOL. Então, ele estará conosco, debatendo sobre o assunto, falando sobre a tese dele, falando sobre o trabalho dele no laboratório para pessoas trans, 40 a mais, e no Hospital das Clínicas de São Paulo, na última quarta-feira do mês de maio. Foi um encontro assim, para conseguir este cara estar conosco, ele teve que mexer com o céu e a terra, porque ele é um médico muito solícito e um profissional de agenda muito lotada. Mas ele faz questão de estar no Papo de Meia para justamente a gente falar da importância do envelhecimento LGBT. Maravilha. Bom, gente, eu, vocês, todos nós e todes vamos envelhecer um dia. Então vamos acabar esse rótulo de chamar bicha velha e vamos falar o kikiki, kkk, que todo mundo quer ser feliz, independente de idade. Olha aí, Verdade. o etarismo, né? Eu vou já chamar a velhice, então a gente tem que respeitar. Isso se chama, gente, respeito mesmo. Então, muito bem, é nessa voz maravilhosa, pegando essa onda de respeito que a gente recebe com muita satisfação, honra e sabendo também da sua agenda lotada, um mega profissional, Anderson Costa. Tem um Palmeira no meio, não sei se é Anderson Costa Palmeira ou é Anderson Palmeira Costa.
Palmeira é um sobrenome da minha Não, mãe, que eu olha, gosto de também. usar. E o Costa é o do meu pai. Aí, profissionalmente, eu uso Anderson Costa. Psicólogo, com psicologia, né, Isso. realizado pela Universidade Federal de Alagoas, voltado para terapia cognitiva comportamental e também diversidade sexual. Esse senhor que está conosco, Anderson Costa, esteve no Lollapalooza, que eu sei, que eu vi pelas postagens dele. Como é que foi o Lula? O que é que achasse? O que é que achou? Eu acho legal, porque às vezes existe também no Papo de Meia cancelamento. O convidado vai, confirme tudo, no momento, bum, some. O que é que você achou do cancelamento do domingo? Aí, eu sinceramente não tinha ido para o festival para ver o Drake, né? Então eu não senti muito. Achei até bom ele não ter participado. Eu fui mais pelo show do dia, naquele dia, o show da Rosalía, então eu fui mais pro show da Eu acho Rosalía que a mesmo. experiência é única. Quem Então, nunca esteve nesse... no Lollapalooza, no Rock in Rio, gente, investa, vale a pena. Sabe, eu digo sempre, a vida é única. Então, gente, de onde louca? Madonna vem ano que vem pro Brasil, possivelmente. Então, assim, não sei, eu acho que eu vou perder a geladeira, o fogão, então deixa só a cama. Mas eu vou pra Madonna, entendeu? Mas vamos falar de coisa séria agora, né? É, Anderson, diga uma coisa, você entrou na área de vamos. psicologia, como foi você seguir esta profissão? E qual o seu principal objetivo? Bem, foi uma novela, né? Porque, assim, a minha primeira vez que eu entrei na universidade foi na Universidade Federal, Uma eu entrei mudança no curso de engenharia. radical. E isso. Então, assim, entrei no curso de engenharia, tá uma onda para ser engenheiro, salário bom, mas eu não consegui me identificar, não consegui estar ali. Eu gostei muito da universidade em si, mas o curso não fazia. Então, eu acabei desistindo, voltando para o cursinho, tentando mais um ano, para ir tentar psicologia. E aí eu acabei chegando na psicologia a partir de identificações mesmo. Queria um curso de humanos, minha mãe é psicóloga, eu tenho um amigo que na época fazia psicologia também, e eu acabei me interessando e adentrando em psicologia por causa dessas questões. Acho que foi mais uma questão de identificação, nesse sentido, assim. Então, o seu objetivo maior é... Assim, já deu para ver que o lado material não é seu foco, né? Porque se fosse seguir pelo É, curso que rendavelmente no futuro lhe desse estabilidade financeira, você seguiria até contra a sua vontade engenharia, né? Por ambição. engenharia, na época, existia um mercado muito É. forte. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, a gente percebe que a psicologia vem ganhando muito espaço. Na época, não tinha tanto, mas depois do processo da pandemia, a psicologia ganhou um espaço muito grande assim, em relação a contexto de saúde mental, a trazer as discussões de saúde mental para qualquer lugar, né? Rede social, escola, organizações, empresas. É. Ganhou Eu vou ser muito muito. sincero, Anderson. Eu Então, me lembro, há uns 10 anos atrás, eu escutei uma profissional dizendo, ó, João, no futuro vai precisar de muitos profissionais voltados para a saúde mental. Na época, eu admito, não entendi. Digo, saúde mental, então, todo mundo vai enlouquecer? Né? Não. Né? Hoje, graças a Deus, eu obtive conhecimento, eu sei que realmente saúde mental, hoje o bem-estar, seja do corpo e da mente, é necessário para toda a gente. É muito É importante. verdade. Explica para a gente qual a diferença do e aí, psicólogo para o psicólogo clínico. Às vezes eu me atrapalho. Olha, na verdade, eu me atrapalho no psicoterapeuta, no psicólogo, no psicólogo clínico. Eu não vou mentir, eu faço uma Terapeuta, banana só. são muitas palavras, muita nomenclatura, mas a gente, geralmente, acho que na maioria dos cursos no Brasil inteiro, a gente tem a formação em psicologia. Então, quando a gente se forma em psicologia, a gente está apto a estar nas diversas funções da psicologia. Então, a psicologia clínica é apenas uma das funções. Eu, enquanto psicólogo, eu posso ser um psicólogo clínico, como eu posso ser um psicólogo escolar, como eu posso ser um psicólogo organizacional. Então, o psicólogo clínico e o psicólogo é a mesma coisa. A ideia é que o psicólogo clínico ele trabalha com a clínica. E assim, atualmente, hoje eu trabalho na clínica, mas surgiu a oportunidade de trabalhar também na psicologia escolar. E aí eu estou
entrando nesse espaço, recebi orientações, a gente, quando se forma, a gente às vezes abre um leque de oportunidades, quando não, a gente tem que se agarrar à oportunidade que aparece. Então, assim, hoje eu estou na clínica, na psicologia clínica, trabalho com a terapia cognitivo comportamental com abordagem clínica, mas trabalho também com A a psicologia abordagem, escolar. Que, a abordagem diferente de um para o outro. a gente acaba que a gente não consegue dissociar isso, porque assim, durante a nossa formação, a gente não tem aulas específicas assim, uma aula de psicanálise, uma aula de terapia cognitivo comportamental. A gente tem aulas que faz com que a gente construa ferramentas possíveis para trabalhar nos diversos espaços. Então, assim, na minha graduação inteira, eu fui mais para psicologia social, psicologia de grupos. Ao me formar, eu fiz um curso de psicologia clínica para que eu pudesse atuar na psicologia clínica. Mas isso, a gente acaba usando ferramentas de todos os outros espaços, sabe? A gente usa a ferramenta da psicologia social dentro da clínica, a gente usa a psicologia na psicologia hospitalar, a gente traz conceitos da própria terapia cognitiva comportamental, mexer com saúde mental faz com que a gente traga ferramentas Então, assim, durante a formação a gente vai nutrindo esse arcabouço. Embora a gente tenha uma orientação para a psicologia cognitiva comportamental dentro da clínica, a gente acaba usando outras ferramentas, outras didáticas das outras áreas da psicologia também. Então, eu me sinto assim, meio que consigo trazer ferramentas de outras psicologias para trabalhar com o que eu tenho hoje. Me diga, por favor, você como profissional, explica para a gente de forma acessível, né? Porque eu acho que tem, às vezes, os termos técnicos às vezes atrapalham. O que é essa terapia cognitivo-comportamental e qual a importância dela para a vida de nós, pessoas, né? De seres humanos? Certo. A terapia cognitiva comportamental, ela se inicia vem da psiquiatria, né? Assim como muitas abordagens da psicologia, elas surgem a partir de psiquiatras, né? Enquanto a psicologia tentava se estabelecer enquanto ciência, existiam psiquiatras que estudavam a mente, né? Então ela surge com Aaron Beck, que foi de contra a psicanálise, porque a psicanálise surgiu como a primeira abordagem da psicologia lá com o Freud, né? O famoso Freud. Todo mundo já ouviu falar em quem Freud. é que nunca frudeu? Tá Freud para tudo que é canto. Então, a terapia cognitiva surgiu enquanto uma alternativa à psicanálise na época, como uma forma mais diretiva e assertiva de lidar com a mente humana. Então, ela surgia para lidar com as questões de ansiedade e depressão. Mas, com o passar do tempo, foi uma abordagem e começou a construir um construto. Hoje em dia, as pessoas que são da terapia cognitiva comportamental começam muito a vender a abordagem em relação às outras, dizendo que é uma abordagem baseada em evidências científicas e tenta trabalhar a psicoeducação. O que seria tentar tornar você uma pessoa mais resiliente, mais assertiva, entende? Então, ela trabalha muito com o presente, com como você está hoje e como você pensa a partir de um modelo cognitivo. E aí já entra nas questões mais complexas. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro, viu, Anderson? Anderson, o que está acontecendo que o pessoal está tendo tanta ansiedade? Eu acredito que você tá sendo da área, né? E tendo passado pela UFAO, é um tema que está... Para mim, olha, o que eu tenho de amigos que estão passando por ansiedade me impressiona. E eu vou ser muito sincero, Anderson. O que eu faço? Eu trabalho para preencher as lacunas, até digo a eles. Gente, preenche as lacunas da sua vida. Faz um curso, faz a caminhada, vai para uma academia, vá transar, entende? Mas faça alguma coisa. Realmente, hoje em dia a pauta da ansiedade está em alta em todos os espaços que a gente está. Inclusive na escola, uma das maiores demandas com os alunos é a questão da ansiedade. A gente pode pensar que pode ser um reflexo do período pandêmico. Passar 2 anos em casa ou 2 anos mais ociosos provocou isso na gente. E a gente vive num mundo capitalista que a gente tem que estar a todo momento produzindo algo, seja
de trabalho, seja no âmbito social, seja no âmbito das nossas relações. A gente tem que estar, a todo momento estar produzindo algo. E aí, A, quando a gente não está produzindo algo, isso a acaba gerando ansiedade muito. tem a ver com a pessoa estar fora do controle ali, de uma situação, de repente. Sim, porque assim, ansiedade Nós todos temos, nós né? temos. Todos nós temos ansiedade ao menor grau, né? Vai acontecer, por exemplo, ia acontecer a live aqui, eu estava ansioso para que a live começasse, entende? O problema é quando essa ansiedade começa a dominar outras áreas da nossa vida e provocar crises ou mexer com a forma com que a gente lida com o mundo e com o outro. Então, os sintomas é aquela taquicardia, falta de ar, a gente não consegue cumprir pequenas tarefas por causa da ansiedade. Então, isso que geralmente precisa de um acompanhamento da psicoterapeuta ou de algum profissional responsável para lidar com a questão da saúde mental e da ansiedade em si. Tem uma pessoa aqui, o AJP Correia. Ele quer fazer uma pergunta. Não só ele, acho que outras pessoas também. Gente, aproveite esse momento. Né? Eu sei que a gente está fazendo da pauta, viu, Anderson? Mas sinta-se à vontade, né? O que o Anderson não conseguir responder agora, a gente manda para o Anderson e depois ele faz uma resposta à parte com a gente. Porque, assim, aproveitando esse momento, viu, Anderson? Eu queria sempre que todos os meses vocês viessem participar, para tirar a dúvida do pessoal. Gente, é uma coisa tão importante. O que você está fazendo é um trabalho de esclarecimento. Praticamente é uma aula grátis que você está dando sobre a importância da psicologia na vida das pessoas. Anderson, me diga uma coisa, que eu quero muito saber. Tem uma frase que é ótima, né? O pessoal diz, existe traumas que não podem ser superados. Qual a sua opinião sobre essa afirmação? Olha, que afirmação pesada, né? Existe traumas que não podem ser superados. Eu compreendo que a palavra superar é uma palavra muito forte para a gente trazer para a ideia dos traumas, né? Que a gente entende que trauma é aquilo que a gente tira de experiências que são muito positivas, muito negativas, muito intensas e geram impactos negativos na gente. Então, assim, para TCC, os traumas, eles compõem nossas crenças. Ou seja, são coisas que vão fazer mudar, interferir na forma com que a gente vê o mundo, com que a gente relaciona, com que a gente lida com o outro e com nós mesmos. Então, assim, a ideia não é que a gente supera os traumas, mas a gente aprende a lidar com eles durante a vida. Eu vou usar no termo, como eu dizer... trabalho com essa parte de administração, é como se a gente pudesse administrar esses nossos problemas, né? Ô, Anderson, eu administro os meus problemas, sabe de que forma? Eu falo comigo mesmo. Tem momentos que eu vou para frente do espelho e fico falando comigo. Existe um João e existe um outro João. E esse outro João é o que me controla. Eu não sei se é normal, mas eu estou normal. Dentro da psicoeducação, da TCC, a ideia é exatamente essa. É você começa a refutar os seus pensamentos automáticos. Os seus pensamentos automáticos surgem de forma inconsciente na gente, que são essas crenças negativas que nós temos. E a ideia da psicoeducação é que a gente comece a refutar essas ideias. E aí, por exemplo, gosto de trazer esse exemplo, porque ele é muito interessante para a gente pensar isso. Uma pessoa que durante a infância, durante a adolescência, viveu muitos traumas, muitas reprovações, tem muito medo e se torna uma pessoa insegura por causa disso. Por exemplo, a pessoa que reprovava muito na escola. Quando ela chega na fase adulta, ela começa a criar pavor de ir para a escola, de passar por processo de aprovação. Então, por exemplo, ela vai para a entrevista de emprego e aí ela tem tanto medo dela não passar nessa entrevista de emprego, que inconscientemente ela cria a estratégia de, se eu não for para a entrevista de emprego, eu não vou passar pelo processo de reprovação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou para a entrevista de emprego. Então, a ideia é que a gente refute esse pensamento automático que ela tem, porque esse pensamento começa a ditar o comportamento dela em relação a tudo, entende? Entendo. Ou ficou Não. confuso? Então, a ideia é conversar com si mesmo, é refutar o que a nossa mente tenta dizer pra gente. Que você não consegue, que você é fraco, que você não vai chegar lá. Então, a ideia é esse João que você está conversando. Sou eu mesmo. É você mesmo tentando refutar
automáticos. Isso está inserido numa das ferramentas da psicoeducação. Então, é uma coisa que a gente, muitas vezes... Olha, porque existem... eu estou fugindo da pauta, viu, gente? A gente tem uma pauta que a gente tem. Olha, Não, existe música que eu tiro fragmentos. Por exemplo, tem dia que eu me sinto igual uma mola encolhida. Lulu Santos. Aí eu me estico. Eu digo, não, eu não posso deixar que o baixo astral invada a minha área. Então eu me estico. Então começo a preencher aquelas lacunas. E tem momentos, que nem o de hoje mesmo, esse visual. Esse visual eu só olho pro espelho, jogo, crio na hora. Porque eu já sei olhar para mim sem precisar de espelho. Então, assim, pouco eu tô me lixando se vou me achar a bonita, o bonito, a gostosa, o gostoso. O importante é o que eu me acho. Então eu vou nessa linhagem de pensamentos e fases positivas. Olha o positivismo na área, né? Para mim fortalecer e construir essa pessoa que eu sou. Né? Exatamente. Agora vamos falar de um assunto importante. Diversidade. Vamos. Gente, como é que o impacto psicológico com relação ao preconceito gera... Né? Deixa eu reformular, né? Que impacto psicológico o preconceito pode gerar nos LGBT que ia mais? Bem, se a gente começar a listar aqui, Tá dá uma longa. lista de... eu tenho uma frase da Rita Von Hunt, que é a drag queen. Rita Von Hunt, ela, numa entrevista, ela falou isso, que as pessoas queer ou pessoas LGBTs, elas são esvaziadas desde a primeira infância. No sentido de, elas não seguem um comportamento normativo que é imposto para o sexo dela ou para a orientação sexual dela, e aquilo é minado desde a primeira infância. Então sente direito, fale que nem homem, homem não chora. Para menina sente direito, coma que nem mulher, não fale dessa forma. Então isso gera, né, na população LGBT impactos que a gente leva para a vida toda, que muitas vezes, como quando você cita esse empoderamento pode ser fruto de uma insegurança ou de processos que aconteceu na sua infância, na sua adolescência. E isso também acontece com a gente na primeira e na segunda infância, principalmente com a população LGBT. Tem um professor chamado Leogildo Alves, eu não sei se ele está aqui, ele é professor da Universidade Federal, da UFAL, ele faz pesquisas na área de gênero também, e sexualidade. Ele tem um trabalho que fala que a população LGBT tem 5 vezes mais chances de cometer suicídio, por exemplo. Olha, meu querido, já digo isso, viu? Daqui a 2 meses você vai voltar com esse tema. Porque se a gente for a questão vai bater sobre o suicídio, aumentou muito na galera LGBT, e o não aceitamento e a falta de acolhimento da família. Gente, faz as pessoas se mutilarem. Sim. É impressionante. E preocupante, porque a gente tem que esclarecer esse público. Olha, a sua profissão é belíssima, viu? Obrigado. Então, assim, são coisas que levam a gente a pensar e refletir, e coisas que impactam a gente quando a gente é mais velho, quando a gente é adulto. A gente não está inserido numa lógica, por exemplo, de a gente precisa se assumir na adolescência, ou se assumir ou dizer para as pessoas o que a gente faz. Isso a gente que são muito fortes e que acabam nos formando. Então, assim, eu penso muito sobre, se a gente para pensar, a população LGBT, ela inconscientemente precisa se aprovar. Então, se você perceber, pessoas LGBTs, elas estão a todo momento tentando se provar de forma. Então, elas têm que ser malhadas, elas têm que ser inteligentes, elas têm que ser... elas têm que ser bonitas. Você bateu uma tecla importante mesmo. A galera, a comunidade, a população LGBT é como se tivesse nessa autoaprovação constante e tem que ser a melhorzinha da área, né? A gostosinha do momento. Se não tiver dentro dessa bolha, você já é eliminado, como eu. Eu sou uma bicha velha, uma titia, né? Uma Gretchen já. Mas nem para isso eu estou me valorizando. Então, assim, acaba que a gente, enquanto população LGBT, e muitas vezes isso acontece de forma
forma acaba seguindo, por exemplo, no sentido de que, às vezes, a gente não tem aquela aceitação do pai, então a gente quer a todo momento aquela aceitação da sociedade. A gente não tem aquela aceitação da nossa mãe, então a gente quer ter aquela aceitação da sociedade. De que forma? Tendo sucesso, construindo as coisas, construindo riqueza, sucesso, e a rejeição da família vai entrando em segundo plano quando a gente vai ter que cumprir isso com o nosso sucesso, nossa ascensão social. Então, isso acaba, a gente compreende isso enquanto um processo que eu entendo que o preconceito também é um estressor social, né? É uma coisa que está ali para somar como algo muito negativo para a gente. E a carreira já a própria saúde mental que a gente tem. Então, e aí falar sobre saúde mental LGBT já daria uma outra live. Tem muita. Agora, eu tenho que falar uma coisa importante, é como o Conselho Federal de Psicologia se posiciona quanto à forma que os psicólogos devem tratar as questões LGBTQIA+. Falo isso por quê? Porque está uma onda do momento, que eu estive lendo para entrevistar você, uma onda de momento de alguns psicólogos realizando cura gay, mesmo contra o Conselho Federal de Psicologia, né, atuar nessa área. Mas tem muitos psicólogos nos bastidores, fazendo na camuflagem, aplicando cura gay. Isso é uma questão. Inclusive, eu ia chegar nesse ponto quando você fez essa pergunta, porque a gente tem um código de ética que eu acho um código muito robusto, muito sobre o preconceito. A gente compreende que o preconceito é um estresse social e gera sofrimento e angústia nas pessoas, inclusive faz com que a gente veja na clínica uma forma diferente, né? A população, o hétero e o gay na clínica, eles vêm com demandas diferentes e a gente compreende que isso é uma demanda estrutural, né? A gente entende que o preconceito é algo. Mas aí o conselho ele emite várias notas, ele tem notas e a gente traz muito o código de ética enquanto trazer a todo momento respeito às diversidades, às diferenças. E tem um psicólogo, Cauê Assis, hein? Ele é incrível. Hoje ele está no mestrado em psicologia também, que ele fala sobre a importância da política pública, porque, querendo ou não, o Conselho Federal de Psicologia é um lugar político, né? Sim. E aí, para que você assenta ali, você tem que estar, né, inserido naquilo e você tem que ascender, você tem que ser votado, você tem que colocar a sua chapa ali na frente. Então, a mobilização política, ela exige que as pessoas LGBTs, os profissionais LGBTs estejam ali para ter essas pautas, para reivindicar essas pautas. E a gente percebe que existe um movimento muito forte da psicologia em trazer a questão da população LGBT para as discussões dentro do próprio Conselho. Então, o Conselho tem eventos que discute, o Conselho faz publicações, traz postagens, não só com questão LGBT, mas com a questão da população negra, questão da população transexual, com a questão do gênero, do machismo também. Então, assim, eu me sinto muito contemplado com relação hoje à gestão do Conselho, com relação às políticas com a população LGBT. Mas existe essa outra força, né? Infelizmente. De Bolsonaro isso era muito forte. Mas assim... Vou pegar aqui uma cópia de uma resolução 0199 do CFP que fala das práticas e a psicologia enquanto prática para colaborar com as práticas e de encontro à prática de reversão sexual, né? Que isso vai de encontro do nosso próprio código de ética. Então, assim, na própria gestão passada da presidência, a gente percebia que tinha pessoas ali que estimulavam a todo momento uma repressão com a população LGBT, né? E para a psicologia também, com a lógica manicomial, que é uma coisa que a gente também vai tirando. Mas aí já é outra questão. O que eu quero falar aqui é sobre a importância, e Cauê falava muito isso, assim, que para que exista política pública tem que ter demanda. E para que tenha demanda, tem que ter pessoas que falem que precisam, que falem que é necessário, que ocupem esses espaços. E aí foi uma fala dele que eu trouxe, que eu pensei que ficou para mim, assim, que para existir política
demanda, e para existir demanda tem que existir as pessoas no espaço ocupando e dizendo que precisa, que tem que ter. Então, o CFP hoje ele é composto por pessoas importantes nesse sentido, pessoas que estão ali agindo politicamente, que a gente percebe que, para além da nossa prática profissional, a gente tem que ter uma prática que tem que estar alinhada com posições públicas claras, né? Senão, a gente acaba tornando o que tornou há 4 anos atrás. Com essa, agora fragmentando outra música, né? Ano passado eu morri, meu filho. E esse ano, nem esse, viu? Aqui há uns 50 anos eu não morro. Nós vamos existir sempre. 30 minutos, já passamos até dos 30 minutos, porque realmente o assunto é sério. A pauta que a gente está abordando aqui é sério. O público, se o pessoal que está aqui for explanar as perguntas que eles querem fazer, a gente vai ser mais de 1 hora só explorando essa temática. Eu só tenho a agradecer a sua participação. Anderson, é uma satisfação enorme para vocês entenderem. O Anderson e eu, a gente só se conhece pelas redes sociais. Né? Mas parece que você está aqui na sala comigo. É impressionante. Não só você, né? Mas todos que estão acompanhando. Obrigado por você estar ocupando esses espaços que são necessários. Os momentos finais deixo contigo. E logo em seguida, para quem está acompanhando a gente, a professora Salete já está na sala. Ela vai entrar aqui conosco ao vivo. Nem que seja de camisola, viu, Salete? Mas você entra. Eu que agradeço o convite. É muito importante esse espaço para que a gente converse. É muito importante o Instagram como essa forma de produzir conteúdo, de levar esse conteúdo para as pessoas que são LGBTs e que também não são LGBTs. Acho que isso é muito importante que a gente leve essa cultura, a fala que a gente está produzindo, seja profissional ou seja cultural, né? Então, eu que agradeço o convite e estou à disposição também para novas conversas, para novos papos. Fique ciente, né? Que você vai escolher um tema para daqui para em maio a gente abordar. Aí vai ser só você nessa noite. A gente vai deixar um espaço aberto. Gente, por quê? Porque agora a gente tem que dar oportunidade para muitas pessoas que não têm condições financeiras de ter um psicólogo, um terapeuta, entendeu? Então não tem uma agenda tão atolada de trabalho, né? Ou então então assim, a gente está fazendo um serviço público. Eu só tenho que agradecer esses minutos que eu passei com você, Anderson, e muito obrigado, gratidão, tudo de bom, saúde, e você já é um mega profissional e que evolua sempre. Nunca perca a humildade, nunca perca, né, esse carisma e esse amor que você tem pela profissão. Muito obrigado por você estar ocupando esse espaço, vivendo na mesma época que a gente. Obrigado. Obrigado, seja bem-vindo pelo Papo de Meia. Muito obrigado, agradeço. Muito obrigado, estou à disposição. Podem me chamar mais vezes. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau. Beijão. Agora é o momento da Salete. A Salete vai entrar. Bom, gente, tema importante, já viram, né? Então vamos ter sempre vamos ter novos convidados a cada encontro, a cada momento. Oi, Salete. Salete, bem-vinda, meu amor. Tá dando camisola? Ah, gente, pronto. Então agora o tema vai ser nudez. Então toda nudez será... Boa noite. Salete, desculpa, né, primeiramente. A gente só fez uma troca de horário, tá joia? Como a gente esperou alguns minutos, aí ultrapassou alguns segundinhos, a gente demorou um pouquinho a mais, passou das 10h30 com o Anderson. Mas é uma satisfação enorme ter você. Nós estamos aqui, gente, com nada mais, nada menos, com essa multifuncional chamada Salete Maria Bernardo dos Santos, mais conhecida como Salete Bernardo. É uma mulher negra, bissexual, 40+, mãe de 2 filhos, militante LGBTQIA+, professora, possui graduação em comunicação social e especialização em marketing. É empreendedora afrocultural. Atualmente faz gestão da empresa Dago Produções. É presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. É conselheira do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Maceió. Ela é, meu amor, também diretora da ONG feminista Ateliê Ambrosina
ela é uma filha da mãe. Mulher, pelo amor de Deus, filha. Como é ser Salete, essa pessoa multifuncional? Como é, Salete? Sim, de Salete para Salete. Como é ser Salete? Nossa, só colocar meu celular para carregar, rapidinho. Eu Carrega. gosto só por causa disso, né? Isso é ótimo, ao vivo, meu filho. Só aqui, eu já estou fazendo. Salete para Salete. Nossa, Salete é incansável, né? É cansável, eu também acho. Incansável e, assim, eu tenho que me policiar muito para não aceitar tudo, né? Porque, na verdade, quando a gente é militante, a gente quer salvar o mundo, né? E aí, eu tenho que me policiar muitas vezes, mas eu aceito bastante coisa e, como eu sou virginiana, consigo controlar o tempo. Mas você tem, eu acho que você consegue gerir muito bem o seu tempo, né? Eu acho que, engraçado, né? Gerir o tempo é uma coisa necessária, né? A gente tem que se policiar e saber administrar que o dia tem 24 horas. Então, dá para fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. E aí, eu consegui quase ter uma estafa. Estava um psicólogo aí, né? Teve que uma psicóloga chegar para mim e dizer, pare. Mas eu consegui dar um tempo, né? E para mim, eu sempre me policiei para ter um dia de semana de folga. E quando eu acho que é muito importante para a saúde mental. A gente vai falar de mulher negra, né? Então, eu já entro até nesse assunto. Nós mulheres, a gente tem essa questão as pessoas dizem que é a dupla jornada de trabalho, eu digo que é a tripla jornada de trabalho. E aí a nossa saúde mental fica muito debilitada em relação a isso, porque a gente não consegue tirar folga, né? A gente não consegue desopilar, né? Porque a folga da mulher negra é fazendo faxina em casa, é fazendo a refeição da semana, né? Não é o lazer para ela, não é o cuidar dela, né? O cuidar da mente dela. E aí eu há bastante tempo comecei a me policiar para ter esse lazer, né? E administrar. E outra, com a ONG, né? Na ONG, no Ateliê Ambrosina, eu aprendi com as minhas companheiras a questão de empoderar outras mulheres. É importante. Entender que eu não sou só, né? E delegar funções, acreditar na outra, né? Ou no outro. E isso facilitou bastante o meu trabalho, né? Então, dentro do movimento negro, eu tenho o apoio de algumas mulheres e alguns homens, né? E aí a gente troca funções. Dentro do conselho também, né? Eu sou a presidente do conselho, mas eu não estou só, né? Então, é fazer essas divisões, assim. As pessoas dizem que é mais gerenciar do que não, né? Só que o gerenciar é pensar muito. É pensar em possibilidades de melhoria para nós, né? É pensar em possibilidades de novas políticas públicas, de como cobrar essas políticas públicas, de como empoderar nós mulheres, né? Principalmente a mulher negra, que precisa de tanto empoderamento, né? Eita, falei até de... Não, mas essa sua fala sempre é enriquecedora. Me diga uma coisa, superações, né? Você passou e passa constantemente, que são barreiras que a gente vai destruindo, né? Essas barreiras que a gente vai superando. Como por ser uma mulher negra, por ser bissexual e por ser militante LGBT. Como você encara essas superações? São vitórias? São conquistas? Ou são novas superações porque outras virão? É tudo isso. Conquistas e novas superações. O interessante é que eu coloco no meu Instagram bissexual, mas há mais de 18 anos que eu só me relaciono com mulheres. Então, a militância tá nisso aí também, sabe? Porque o B é o esquecimento, é esquecido por todas as políticas. A bissexualidade
é visto como promiscuidade, né? É visto como falta de decisão, é visto como estar em cima do muro, né? Imagine quando a gente se assumir pansexual, né? Eu ainda coloco a sexualidade, mas eu sei que a gente já tem que mudar para pansexualidade, né? Porque nós nos relacionamos com pessoas, né? E não com gêneros, e não com, não com órgãos sexuais, né? A gente se relaciona com pessoas. Então, isso é militância, sabe? Isso é também o afrontamento de que até nós LGBTs, né? Até nós LGBTs que ia mais, nós também temos preconceito e a gente não deveria ter, né? Porque nós somos diversos, né? Diversos. E então é superação, é preconceitos, é vitórias, mas é novas conquistas, né? Porque a gente nunca tem que parar. A Isis Florescer uma vez chegou para mim, não sei nem se ela está aí, que eu mandei o convite para ela. Chegou para mim e disse assim: Sal, você não cansa de educar? Você não cansa de falar sobre o racismo, o preconceito, de educar as pessoas de como deveria agir com os diferentes? Aí eu disse: amiga, no dia que a gente cansar, no dia que a gente parar, é porque a gente conquistou tudo, né? Conquistou tudo. E a gente não conquistou, né? Eu vi o Anderson aí falando vocês falando do governo passado, e eu tenho a sensação de que a gente retrocedeu em 4 anos, 12 anos, né? Então, tudo que a gente tinha conquistado de liberdade sexual, o que a gente tinha conquistado até da questão de ser mulher, né? De gênero, que a gente tinha conquistado de vitórias, a gente retrocedeu tudo, né? Então, a gente está começando tudo de novo. Tem que estar educando as pessoas de novo, né? Falando para as pessoas, quando perguntam o que é ser feminista, por que o feminismo ainda luta? Vocês já têm tudo, vocês são iguais aos homens, né? E não é verdade, né? Não é bem assim. Enquanto o patriarcado estiver mandando no meu corpo, nos nossos corpos, principalmente no corpo preto, a gente não conquistou o principal, né? Que é a liberdade pelo corpo. É verdade. Então é sempre assim, dizer que bater palmas por um passo à frente é dar 2 passos para trás para conseguir dar mais 3 para frente. E a minha sensação é de que a gente está começando tudo de novo. Do zero, mas não pensar que enfraqueceu, né? Que a gente se enfraqueceu. Não. Pelo contrário. Por isso que eu digo 2 passos para trás para a gente avaliar, realinhar e voltar à guerra. Justamente. Como hoje eu estou inspirada em fragmentar a música, tem uma música que diz que é começar de novo. Mas aí é que tá. A gente vai estar começando de novo, mas bem mais fortalecido, mais unido. Nós não estamos só, não. Né? Tem males que servem para fortalecer. Então a gente está fortalecendo mesmo. E se prepare, que a gente está para conquistar cada vez mais espaços. Os LGBTs não estão brincando. Nós não estamos brincando mesmo. Não. Olha, eu tenho que pegar uma palavra da Iris Florescer, né? Eu tenho que falar sobre essa sua profissão docente. Meu amor, como você... a gente vê sua paixão por ser professora. Como é ser professora num país que a gente... que essa semana mesmo já teve aquele caso horroroso na segunda-feira de uma professora ser esfaqueada dentro da sala de aula, dentro da própria escola. Né? Como professora, você vê essa questão da educação. É um problema da escola ou é um problema da família? É um problema da sociedade. Da sociedade. É um problema estrutural, né? Então, eu acredito que é um problema... Rapaz, eu digo o seguinte, quando eu falo nas minhas palestras, né, que é o seguinte, nós nos tornamos a maior população do Brasil, né? Os pardos e os pretos, né? Então, nós somos a grande maioria. E é a grande maioria que está em escolas públicas, né?
Então, o surgimento da escola particular é para que os brancos possam fazer o que eles fazem. Tudo. E é tudo permitido, né? É tudo muito mais fácil ser branco. Quando eu digo branco, eu digo o branco de elite, o branco de classe média alta, o branco com privilégios, né? Porque a gente sabe que na marginalização, nas favelas, também tem brancos, né? Então, a educação, a partir desse momento, ela foi estruturada, eu ia dizer relegada, mas não é. Ela foi estruturada para não nos educar, para fazer com que a gente se tornasse massa de manobra, né? Então, o negro cada vez com menos autoestima, as mulheres cada vez com menos autonomia, né? Porque a gente é ensinada a casar com 15, 14, ter filhos e ser mães, né? Parideiras. Então, é um problema da sociedade estrutural, porque não há interesse de que a gente seja educado, de que a gente se empodere, de que a gente tenha conhecimento crítico, que a gente saiba votar, né? Então, se eu não tenho nada disso, eu não vou saber votar. Eu não vou saber mudar, eu não vou saber cobrar de quem está no poder de políticas que a gente precisa, né? Então, quando a gente fala da política da educação, né, de falar de África, de onde nós viemos, empoderar, falar da nossa história, ter exemplos de pessoas que eu possa me espelhar e me ver, né? Ser igual a mim, eu dizer, eita, se ele chegou lá, eu também chego. Se a gente tem uma política que não funciona, né? Porque não há interesse de funcionar, aí a gente cria uma outra política de cotas. Os negros, os pardos e os pretos entrarem na faculdade. A gente não consegue nem terminar o segundo grau, né? Então, a política de cotas para entrar na universidade. Os poucos que entram, como é que se mantém? Vai ficar na universidade, né? Para fazer curso de pedagogia, para fazer curso de técnico de enfermagem ou de enfermeiro, né? Para continuar servindo. E aí, quando a gente percebe o que esse jovem fez, né? A profissão de professor realmente tem que ser apaixonante. O real professor, né? Porque tem aquele que só faz disseminar a ideologia dominante, né? Mas o real professor que ensina a ser crítico, que ensina a pensar, que ensina a cobrar da política que ele tem direito, né? Porque a cobrar de que a educação funcione, de que a saúde funcione. Então, esse profissional que está educando efetivamente é o apaixonado, velho. Eu sou apaixonada, sabe? Eu não vou mentir para você que eu dou políticas públicas na área de saúde. Eu dou aula para medicina, físio, fono e TO, né, na área de saúde. E nos 4 anos anteriores eu tive muito medo de ser presa várias vezes. Né? Porque a sua voz é um grito de socorro, né? Então, a sua voz, você sabe que você tem um potencial de narrativa muito forte. E com isso você agrega seguidores. Você tem discípulos que acompanham. E quando eu me voluntariei para fazer oficina, falar sobre como acolher a diversidade para Santa Casa, para Santa Mônica. Né? E a gente criou um grupo assim, de muita discussão nesse sentido, né? A paixão que tem que ter do profissional que vai atender o diferente, né? Então, e outra, para de acreditar que a gente tem que ser tudo igual, né, gente? Para com isso. Né? Quando a gente fala, eu digo para os meus alunos o seguinte: identidade de gênero, né, é uma criação de teóricos, né? Cada antropólogo, sociólogo, filósofo, sei lá quem, que decide que orientação sexual eu tenho.
Primeiro eu pergunto, o que é que minha orientação sexual tem a ver comigo? Exatamente. Né? Quando alguém pergunta minha orientação sexual, eu penso que essa pessoa está interessada em transar comigo. Né? É uma boa sacada, né? Uma boa É a sacada. minha orientação, né? O que a gente tem que pensar é que nós somos diversos de identidade. Pode colocar 10 mulheres pretas ou negras juntas. Nenhuma vai ser igual. Pode colocar 10 homens brancos, nenhum vai ser igual. E por que as pessoas acreditam que a gente tem que agir dentro de uma caixa, né? Que a mulher lésbica tem que se vestir como um homem, ou tem que mostrar que é lésbica, ou tem... Tá confundindo desejo sexual com identidade o tempo inteiro, né? Então, quando eu falo dessa questão de identidade dentro do que eu provoquei na Santa Mônica, por que você vai atender uma pessoa diferente? Porque você olha para ela e vê que ela está vestida diferente. Porque se chegar hoje um homem grávido, aí uma enfermeira disse, mas homem não engravida. Eu disse, na tua época, na minha ele engravida. Justamente. Né? Justamente. Então, ele tem barba, ele tem cabelo curto, ele se veste como homem, ele se comporta como homem e ele decide engravidar. Ah, mas quem engravida é mãe. O pai agora está engravidando. Então, por que você vai tratar essa pessoa diferente a um ser humano? O atendimento protocolo médico pode ser diferente, sim. Porque você não vai aplicar no homem o que você aplicaria numa mulher, né? Você não vai ensinar o homem a amamentar, né? Se você não olhar se esse homem tem peito, porque ele pode nem mais ter peito. Então, é isso, né? É o tempo todo educar as pessoas para ver o mundo sem essa lente cor-de-rosa que colocaram na gente, né? Aí eu falo, tem que me cortar. Não, olha, é muito importante a sua fala. É muito importante a sua fala, porque quando eu sempre uso como argumento, o pessoal, quando bate na tecla de família, né? Digo, gente, saia pra rua. Olhe as famílias que tem do seu lado direito, no esquerdo e na sua frente. Você vai ver que existem modelos de famílias diferentes. A família não é mais papai, mamãe, o filhinho, a filhinha, o cachorro, o gato. Mudou, gente. Vocês que não querem tirar peneira na frente dos seus olhos e enxergar a realidade. Então, aí criam essa máscara de a família, a respeito à família. Eu digo, meu amor, não existe são as famílias, é o plural. São vários modelos de família. Isso mudou. O povo tem que ter conhecimento, né? E cabe a esse despertar. Mas eu vou batendo numa tecla agora diferente, que é o seu lado afroempreendedorismo. É muito importante esse trabalho que eu estou acompanhando sempre, do Dagô Produções. Como você, primeiramente, né? Como você conseguiu, eu já sei que você linkou o seu lado de professora, com o seu lado de empreendedora, e nasceu assim a Dagô Produções. Porque eu observo que ali está um lado bem didático do seu negócio. Então, como pariu essa ideia? Como nasceu a Dagô Produções e como você disse, legal, agora eu vou ser uma empreendedora e vou fazer o que eu amo também fazer. Né? Empreendedorismo. Que eu sou produtora cultural há 25 anos. Uau! Então, antes de ser professora? Sim. Não é? Eu fiz a faculdade de Relações Públicas e, na época, eu já comecei a produzir, né? Eu fiz a produção fiz parte da produção dos 300 anos de Zumbi em 95. Você é novinha. Em 95. Minha filha está fazendo 30 anos agora em junho. E aí, eu fiz produção por bastante tempo, e quando eu digo que a gente é educado, né? Nós somos todos educados a seguir papéis. E eu decidi casar. Sem amar, mas eu decidi casar. Foi uma decisão, eu vou casar. Aí, a minha profissão
não batia, né? Como de uma mulher, como é que chama? Do lar, né? Do lar, porque eu trabalhava na noite, né? Produzindo, final de semana e etc. E aí começou as discussões, aí em 2000, mais ou menos, eu decidi entrar na área de ser professora, né? Então, eu fui primeiro trabalhar a questão, eu fui gerente de telemarketing, e aí eu disse, ai, gente, é muito saco ser funcionário de alguém, ser professor, ninguém vai mandar em mim, porque o professor decide o que faz na sala de aula, né? E aí eu coloquei o currículo na Microlins e coloquei no Senac, e fui aprovada nos dois e comecei a trabalhar como professora. Assim, foi um aprendizado mesmo, sabe? Foi laboratório de sala de aula mesmo. E depois eu fiquei só no Senac por 10 anos. E aí também eu não concordava com muita coisa do Senac por causa do técnico, né? Tecnológico. O técnico é ensinar as pessoas a se apagarem, né? Então, você vestir o uniforme... Fica meio robótico, né? A gente sabe como né? Como criar só uma safra de pessoas robóticas para o mercado de trabalho. Exato. Esqueça a luta de classe, que agora você é um robozinho do capitalismo. Exatamente isso. E aí eu pedi demissão do Senac quando eu me apaixonei por uma mulher, né? Que legal. O mundo da sal é sal e maresia, viu? É paixões. Várias. E aí saí do Senac, fui morar em São Paulo, e aí lá em São Paulo fui dar aula, porque o Senac abre portas no Brasil inteiro. Isso é verdade. Abri uma empresa lá, um salão de estética. Mas aí a cultura barra na gente, né? Encontra a gente. Eu pensei que tinha sido um salão de sexo. Eu pensei que tinha sido um salão de sexo. Eu digo, não, já é empreendedor. Não. Aí a cultura bate na gente, né? Aí São Paulo ferve cultura, né? E eu conheci a Elia Oléria lá em São Paulo. A gente ficou amiga, depois eu comecei a produzir ela, depois produzi Zé Cabaleiro, depois produzi... Não, depois não. No período que eu estava em São Paulo, eu fiquei produzindo diversos shows pequenos. E aí eu voltei para Maceió. Passei 8 anos em São Paulo, voltei para Maceió. E aí, devagarinho, fui assistindo o mundo artístico, porque a gente gosta, né? Porque eu gosto de música boa, gosto de cultura. Fui para teatro, fui para festivais e não sei o quê. E comecei a seguir a Mel Nascimento, né? Mel Nascimento, uma grande estrela musical. Exato. Aí comecei a seguir a Mel, comecei a fazer algumas perguntas a ela, fui para um show dela, não, fui para vários shows dela, e um dia eu decidi ligar para ela e disse assim, olha, eu já te sigo há algum tempo, contei um pouco da minha história, falei com quem eu trabalhei em São Paulo, e eu disse a ela o seguinte, você quer se profissionalizar? E aí, a partir daí, eu criei a Dagô, né? Então, assim, a gente conversou muito, a gente trocou muita ideia, e ela estava aberta, né? Porque a importante do artista é ele estar aberto para ouvir. Eu nunca disse a Mel que ela tinha que me obedecer, ou que eu era funcionária dela, né? Sempre eu disse assim, vamos ser parceiras. E o que eu aprendi, né, nesses 20 anos de palcos, de vida, eu te passo e você vê o que é que você segue. E outra, não é o que você faz igual, né? É a gente buscar a sua identidade. É buscar quem realmente você é. E aí, assim, ela topou, né? E aí, depois, eu criei a Dagô pensando que eu poderia fazer isso com outros artistas aqui de Maceió, sabe? E aí, comecei a elaborar projeto, ensinar a fazer. Eu dou muita oficina gratuita, porque essa área da educação está dentro de mim, né? Então,
salário fixo, né? Se eu tenho um salário fixo, eu posso me dar o luxo de fazer algumas coisas gratuitas. E aí, esses 8 anos que eu estou em Maceió, eu digo que eu não fui só produtora da Mel, né? Eu acho que a gente se tornou visível no meio cultural, a nossa parceria, de ambas as partes, né? Tanto ela cresceu como eu cresci. E a gente é muito parceira, né? Então, hoje a gente está produzindo filmes, a gente aprovou 2 filmes. A gente faz um festival, né? Que é o Festival Alagadiças, que já vai no 3º ano. E é isso, né? Então... É isso. Agora, Mas me diga uma coisa, você bateu uma tecla tão importante, amiguinha. Festival, filmes. Você tem uma, graças a Deus, uma habilidade e competência em fazer projetos muito bem feitos, nos quais estão comprovados que são aceitos, né? Como é trabalhar com a elaboração de projeto cultural, que para muita gente, vou citar como exemplo o próprio Papo de Meia, né? Também utiliza desse meio para ter aprovação de alguns projetos sociais e culturais. Como é para você trabalhar e ver seus projetos, a sua ideia sair do papel? Então, a gente... eu digo a gente, porque eu digo, eu não sou só, né? Então, a gente sempre discute muito. Por exemplo, a gente está fazendo... Ia começar um filme agora, dia 10, mas houve uns contratempos. A gente deu uma parada. A gente conversa muito, sabe? Por exemplo, nós duas já começamos a conversar sobre o que sobre o que a gente vai escrever. Né? Então, e a gente sai desse lugar de artista. A gente tem que pensar como parecerista. Quem for ler o meu projeto, ele tem que ficar com vontade de aprovar, sabe? Então, o que a gente puder de colocar, de esclarecer, de escurecer, de botar figura para que essa pessoa entenda o meu projeto, e ele sentir vontade. Também não boto tudo, porque ele tem que sentir vontade de aprovar o meu projeto. Então, a gente sempre pensa dessa forma, sabe? Sempre. E eu aprendi também muita coisa com a ONG, né? A gente aprova todos os projetos da ONG, viu? Nesses últimos editais agora da Secult, a gente aprovou os 4 que a gente colocou. E a gente faz assim, a gente coloca os projetos pela ONG e coloca nossos projetos individuais, né? São 4 diretoras, então somos de áreas diferentes. E é muito interessante porque é uma troca sempre, né? É sempre uma troca. E sempre a gente conversa muito nessa questão. Eu terminei uma oficina esse mês, lá no Sebrae, para o Movimento Negro. Então, eu estou dando oficinas gratuitas para o Movimento Negro, porque eu entendi o seguinte: quando eu entrei no audiovisual, quando a gente entrou no audiovisual, eu entrei como produtora executiva, né? Aí cheguei para a Mel e disse assim: velho, é muito dinheiro para filme. E, poxa, por que a gente não está lá? Sabe? Se a gente sabe escrever projeto, por que a gente não está lá? Então, aí eu disse bem assim, depois eu virei para ela e disse: a gente precisa de uma roteirista. Porque a gente sabe escrever projeto, mas a gente não sabe fazer roteiro. E aí a Mel disse: mas a gente não tem dinheiro para pagar uma roteirista. Eu disse: mas a gente tem parcerias, né? Então a gente sabe escrever projeto. E aí começamos a pensar numa ideia, pensar no que a gente escreveria, e isso a gente foi buscando quem poderia ser nosso parceiro, né? Na Dago e na Batuque, que é a empresa da Mel. E aí a gente conseguiu, né? Conhecer uma roteirista, fiz a proposta de a gente ser parceiro, mas parceiro igual a minha Mel, sabe? De aprovar o projeto e não só receber pelo roteiro, mas continuar com a gente durante o filme. Sabe? Exercer outros papéis e outras formas de ganho, né? E aí a gente conseguiu e aprovamos, né? Aprovamos
o, o filme agora da Manu, do ano retrasado, em primeiro lugar, né? Pela Secult. E aprovamos agora o Mané do Rosário também. Não foi em primeiro, mas foi em quinto. E aí aprovamos. Né? E aí, o Sebrae também é muito importante nisso, sabe? A gente conversa muito do que é o que é tendência, né? Então, a gente sabe que os pareceristas são de Alagoas, né? E é do nosso meio. A gente só não sabe quem está ali por trás, mas está no nosso meio. Então, é a gente perceber o que é qual é o interesse dessa galera, sabe? E aí, na ONG, como, por exemplo, a gente fez o Cineclube Feminista, né? O Bete Balanço, que foi um projeto da Bruna. E aí agora a gente já fez um projeto do Cineclube 2, feito pelas alunas, com outra diretora. Eu escrevi o projeto do Bumba Minha Vaca, para a diversidade, a questão da diversidade, né? E a gente ganhou o prêmio. Então, é isso, é pensar no que seria... E o prêmio da diversidade do Bumba Minha Vaca, eu soube que houve, assim, algumas questões lá dentro dos pareceristas, sabe? Que tem Bumba Meu Boi de mais de 20 anos e a vaca só tem 2 anos. Mas aí, eu disse, o que você coloca no projeto, sabe? Então, a gente já tem um clipe do Bumba Minha Vaca, gravado de forma de cinema, né? Então, a gente tem fotos diversas, boas. A gente tem a questão de ser só mulheres, meninas do contato. De você estar ensinando um folclore de forma ressignificada, né? Porque só pode ter boi, gente, não pode ter uma vaca. Vaca. Sim. E Mestre Vânia disse o seguinte, ela fez a reforma da vaca agora, aí ela disse assim, ô Sal, por que essa vaca tem chifre? Porque tu sabe que vaca não tem chifre, né? Aí eu disse, e se ela for não binária? Tá vendo? E, velho, quando a gente bota no projeto, a gente bota exatamente isso, a minha vaca tem chifre, porque ela pode ser uma vaca não binária. Tá. Escrever para quem vai ler, sabe? Eu acredito muito nisso. É escrever para quem vai ler. Isso é muito bom. Olha, meia hora já se passaram. Você eu não falei nada. Pode falar que foi um negro, não era? Era também, mas a gente fez um apanhado de tudo um pouco. Porque você é uma mulher com um currículo muito rico. E a gente quis explorar e mostrar para... Eu quis mais conhecer seu lado, né, da pessoa e do seu lado profissional. Você me enganou, viu? Eu digo público que você me enganou. Ai, você disse que eu vinha falar de sexo. Vai ter, a gente vai fazer no São João um especial Chupa Shark. Então aguarde que vocês verão esse especial Chupa Shark do Papo de Meia. Tá joia? Mas assim, é muito bom um público ver que potência é Salete Bernardo. Isso é legal. Diga né? que só são, todas que estão hoje. E nessa composição da Salete Bernardo existe um grupo de mulheres também que é uma potencialidade coletiva, né? E isso demonstra que nós, eu digo nós, quando digo nós, um homem, a mulher, não importa, né? O todos, o todas, o todes, né? A mulher trans, o homem trans. Gente, eu vou usar uma frase, mas vou usar 60 anos dela, né? Tudo o que eu quiser. Será? Exatamente. Então é assim, gente. Agora, o que é que... eu vou usar palavras de Karnal. Agora, para isso acontecer, a gente precisa sentar o cu numa cadeira e ler. Ler, estudar, dedicar. Isso que a Mel falou é a importância da leitura. Não ache que isso aqui ela pare de uma hora para outra, não. Ela demora horas de leitura, horas de debate, de discussão. E é muito importante ter e viver numa época em que a gente vê que existe a facilidade de obtenção de conhecimento. Nossa. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos... Da biblioteca, né? Justamente. Mas
Nós somos da época de anotar tudo no caderno, porque não tinha nenhum celular para fotografar telas de quadro, não, nem slide, não. Então, assim, aproveite esses momentos. Quem é aluno da professora Salete, explore. Quem já passou pelas oficinas, eu tenho que fazer de novo uma oficina, porque os meus projetos realmente têm que ganhar esse olhar e essa fala que a Sal falou. Então, expôs para a gente. E assim, gente, projeto hoje é muito importante. E todos vocês que têm essa potencialidade artística, cultural, social e querem se engajar, temos. Se o poder público disponibiliza a verba, então a gente vai ter que usar essa verba para investir nos nossos projetos. Espaços, né? Tá? Vamos ocupar espaços. É assim, quando eu estou dando essa oficina para a população negra, é porque a Paulo Gustavo, gente, a maior fatia de dinheiro é para o audiovisual. Então, a gente tem que estar lá, ocupando espaço. Por que não falar de Tia Marcelina? Por que não falar da periferia do hip hop? Por que não falar da Lagoa? Por que não falar da trans, da travesti, que está na Praia da Avenida? Porque, sabe, é isso que a gente... o que eu quero é que a periferia, que quem está lá na ponta, é que consiga esse dinheiro, né? Porque quem está aqui em cima não vai sair daqui de cima, não. Não vai dizer assim, não vou colocar meu projeto porque eu vou dar chance para o Afro Zumbi lá do Jacintinho. De forma alguma. Então, ou a gente estuda, ou a gente se capacita, ou a gente bota a bunda na cadeira. E sejamos humildes de dizer, não sei, me ajude, né? Porque toda palestra que eu dou meu número. De dizer, não sei, me ajude, né? E outra, deixar de pensar pequeno, sabe? Justo. Porque eu sou uma empresa, né? Eu dou o curso de graça, uma parcela, um pedaço do curso, mas quando você chega para mim e diz assim, me ajude, eu tenho uma boa ideia, e eu digo, velho, você vai me pagar 10% se você ganhar. Tem gente que ainda fica pensando que é muito dinheiro. Cara. Né? Poxa, quer dizer que não vale a pena tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi para você me pagar 10%? Entendeu? Se ganhar, né? Se ganhar. Tem essa. Porque quer dizer que eu estou arriscando o meu trabalho. Estou arriscando a minha potencialidade. Podia estar fazendo um outro meu e estou aqui ajudando, né? Então, é parar de ser mesquinho. Eu sempre falo o seguinte... Se você pensar pequeno com dinheiro, só vai chegar na tua mão dinheiro pequeno. Justo. Se você pensar que esse dinheiro que você vai ganhar é para a minha comunidade, é para os meus pares, e se eu não ficar com nada, mas eu ter produzido e botado para fora, esse dinheiro vem. Porque você não está pensando em ficar rico. Porque ninguém fica rico com isso. Né? Até o Celebration. Então, fica rico. Então, a gente tem que pensar em quanto mais esse dinheiro... Eu disse para o mestre Cabelinho, né, do Afro Dendê, que eu nunca vi um dinheiro render tanto como o dinheiro que ele rendeu da Léo de Blanc. Gente, é a coisa mais linda. Eu sou humilde em dizer ao mestre Cabelinho, eu já disse a ele 2 vezes, ei, quando é que você vai me ensinar a fazer milagre com 40 mil? Porque ele comprou uma Kombi ele construiu um galpão, ele construiu uma fábrica de instrumentos musicais, ele comprou uma Kombi para poder transportar o grupo dele para tocar nos lugares. Massa. E, velho, 40 mil. Bacana, viu? Parabéns. Eu disse, Cabelinho, você vai ter que me ensinar como é que faz isso, porque eu não consigo. Isso é humildade, gente. É dizer assim, me mostre, pelo amor de Deus. Né? Me mostra essas parcerias, me mostre como esse... Ele vai ter que fazer uma oficina, né, para ensinar essa questão do financeiro, né? Multiplica, Senhor, ele multiplicou mesmo. É só uma Kombi para mim gerar 30 mil. Ele conseguiu a Kombi, construir um galpão e aí comprar matéria-prima para fazer o instrumento. Pelo amor de Deus. Bom, meu amor,
30 minutos se passaram, até mais um pouco. Eu deixo os minutos finais com você, mas desde já, muita gratidão. Eu sei que você tem uma agenda muito lotada, sei que você veio de uma produção que teve no dia 23, 24 e 25 de março, né? A Dandalunga, junto com a Dagô, promoveu a oficina com o artista trans, masculino e não binário, o Carioca Delírios Fênix, não é isso? Então, que foi maravilhosa. Foi lindo. Né? Incrível, né? Quem participou falou já, até comentaram, João, tenta trazer ele, o papo de, ela, o papo de meia, porque é interessante o trabalho dele. Então a gente vai fazer contato com ele para tentar trazer para o papo de meia, assim, no mês de junho, que é o mês o mês LGBT. Mas assim, agora está aqui em Maceió, a gente está tentando trazer ele novamente. Ai, que bom. Então, quem sabe a gente vai fazer presencial com ele, viu? Para soltar no canal do YouTube. Junto com o pessoal lá na hora. Tá bom? São possibilidades. Bom, possibilidades. Uma proposta muito boa quando a gente olha... E aí eu encerro com essa fala mesmo, porque é uma proposta de empoderamento muito bom. Né? O Marco é um homem trans, né? Ele é não binário, mas prefere ser chamado por masculino. Masculine, né? Como a gente fala. E é muito interessante, porque é um homem trans com peito, né? E ele começa a oficina exatamente falando da questão do corpo, né? O quanto a gente se prende ao corpo. O quanto a gente... E eu digo se prende no sentido de a gente não pensar em várias possibilidades com o nosso corpo, né? Então, ele começa empoderando as pessoas, sabe? Então, a gente teve alunos, mulheres cis, tivemos homens cis, tivemos pessoas não binárias inscritos. E é muito interessante essa questão de ele iniciar a gente ser livre, né? A gente ser livre. E só depois é que ele começa a falar da técnica do burlesco, né? Que é incrível, né? É incrível. Eu acho que amanhã ou depois ele vai soltar um vídeo feito pela nossa assessora, pela Lili. E incrível, incrível. Vocês vão babar, viu? Já deixou com desejo de assistir. Já despertou o desejo. Você fazer isso, deixar desejos. E aí... a conversa que a gente teve nessa questão, o quanto até hoje a gente fez esse comentário de quanto um homem não binário, né, um homem trans, de falar de empoderamento e não só do peito, né, da questão da vagina, a questão da aceitação do seu corpo, a questão de que tá aqui, né, identidade de gênero, tá aqui, né, e quando você tá completo nisso aqui, o restante corresponde, né? Então, a fala importante dele também para mim foi muito, muito foda ouvir ele, quando ele disse assim, Sal, eu sou um homem privilegiado, eu sou um homem branco de classe média, que vim do Rio de Janeiro e que entendi que tudo que eu fui aprender lá nos Estados Unidos, eu tenho obrigação de repassar para os meus. Olha o compartilhamento. Então, ele dá cursos lá em São Paulo e no Rio, gratuitos para pessoas negras, para pessoas não binárias, para pessoas trans, e principalmente periféricas, porque a arte constrói. A arte é a forma que a gente tem, né? E vocês sabem, a arte é a forma que a gente tem de transgredir. Transgredir. Muito bem. De mostrar para a sociedade para que a gente veio e que ela tem que nos engolir. Com certeza. Ai, amor, gratidão, viu? Então, gratidão mesmo. Gratidão mesmo. Estava pronta de pijaminha para dormir. Eu disse, esqueceram de mim, eu vou dormir. Jamais, bebê. Jamais esquecemos de você. E aguardo que vai ter, viu? Que vai ter lindamente, né? Vamos ter outros encontros, mas deixa ver a temática do jeito que você quer. Sim, claro, né? Vamos falar de sexo A2, A3, A4. Né?
Vamos agradecer aqui a professora Carmen Lúcia Dantas, que está acompanhando aqui, rasgando elogio, aplausos para essa mega profissional chamada Sal. Assim, um beijo, professora Carmen, viu? E gratidão a todos, todas e todos que acompanham o Papo de Meia. Vamos encerrar com você, que a gente vai sair do ar exatamente assim, né, André? Os três. Os três. Gente, não esqueçam que o dia 30, exatamente 31 de março é o Dia Internacional da Visibilidade Trans, ok? Então, vamos lembrar, vamos postar, vamos multiplicar e compartilhar. É muito importante mostrar que os corpos existem e que estamos aí, sim, querendo os nossos direitos e os nossos respeitos. E, como a Sal colocou, que nos engula, meu amor. Que nós existimos. Beijo, Sal! Beijo. Tudo de bom, viu? Beijo, João. Beijo a todo mundo. Até a próxima quarta, viu?